bem? Estamos aqui para responder qual é a pergunta desse canal. E a pergunta de hoje é: os principais guitarristas desse segmento worship. Então vou estar apresentando para vocês alguns nomes, alguns deles, e falando um pouco sobre cada um, né, e seu estilo musical e principal de tudo, né? O principal é a influência sobre o som que eu faço, sobre a minha percepção musical, o que eles me ajudaram e o que vai ajudar você. Curte aí. Hey guys, it's Nigel Hendroff all the way from Sydney, Australia, and I'm hanging out with the good folk of Reverb here in Chicago, and we're having a blast. So I get asked a lot of questions about my rig, about my pedal board, how I get my sounds, how I shape my sounds, signal chain, all that sort of stuff. So I thought today, I might as well go through the pedal board. For today's exercise, I'm running through this Sir and my Scarlett 30 and a Fender Vibrolux. I usually run in stereo all the time. This is my clean sound. Straight into the amps with nothing on. I plug into this junction box that has been made by good friends of mine, Goodwood Audio, back in Australia. It also doubles as a bank up and down to control my, my looper. So my signal comes in here, and then the first thing it hits is our new Jackson Audio Prism, which is a boost, which is a preamp, which is many good things to my board. Now, how I like to shape my sound is I always run a preamp type pedal on, okay? Now that just pushes my signal into the amp a little harder, and it works great with the way I play in terms of my attack and how hard I hit the strings. So you can hear with it off, still sounds really nice into the amps, but with it on, it's got some hair to it. So, and that just the slight break up works really well with the way I play. So if I'm playing soft, if I hit it hard, it just roars a little bit. And I like that. The next thing it goes into is a compressor pedal. Just really levels out my sound. And these pedals are out of the loop. So I'm running through this Mastermind PBC made by the IJM guys. Absolutely love it. But those two pedals are out of the loop. So they're always... Fala galera, tudo bem? Começando agora então a explicar sobre as influências dos guitarristas que eu escolhi para esse segmento worship. Começando primeiramente com Nigel Hendroff, guitarrista e diretor musical da Hillsong. A sua principal influência sobre aquilo que eu toco está diretamente relacionado às músicas que eu toco na minha igreja, né? 50% do nosso repertório é Hillsong, a gente toca muitas músicas da Hillsong, e a Hillsong tem um poder assim muito grande na influência, né, das músicas que a gente toca, e a visão da nossa igreja hoje, né, com essa visão de música cristocêntrica, né, música de ambiência, né? Então isso tem muito forte, muito relacionado àquilo que a gente toca. Então é normal que nas músicas, tocando as músicas, executando, né, a gente escuta muita coisa do Hendroff, né, do Nigel, muita coisa ali de delay, de reverb, e a gente acaba aprendendo. Então assim, é uma influência muito forte dentro desse segmento. Eu diria que no exterior, né, seria a principal figura, né, o principal guitarrista lá fora, né, de influência seria o Hendroff, né, dentro desse segmento o worship, diretamente voltado para dentro da igreja. Então assim, é um cara de muito bom gosto, de timbre, né? Então pesquisando ele ali, você vai conseguir dar uma boa olhada nos equipamentos. Esse vídeo, por exemplo, que está tocando, né, da reverb que ele fez
né? Acho que tem um ano, 2 anos que ele fez essa entrevista para a Reverb. Ele fala dos equipamentos, então é muito interessante você estar olhando e estar começando a conhecer os instrumentos usados dentro desse segmento. Perfeito? Esse é o primeiro guitarrista. Para mim é uma alegria e uma honra muito grande saber que vocês acompanham o meu trabalho por tantos anos e receber o feedback de vocês. E da mesma forma eu acompanho muitos guitarristas, meus heróis no estúdio, na estrada. E é sempre um presente, uma alegria quando eu tenho acesso ao equipamento desses caras, ao segredo por trás do som deles. E essa é a ideia por trás desse projeto. Eu convidar vocês para um tour aqui no meu estúdio, um tour no meu som de guitarra e a gente compartilhar um pouco de informação. Então sejam bem-vindos, vamos nessa! Então vamos lá, da guitarra eu entro no afinador, que é o clássico Boss TU2 cromático. Saio do afinador, eu entro no SP Compressor. O SP é muito interessante porque ele tem 3 estágios de compressão, alguns controles internos, ataque, release, tonalidade, e a função blend, que é a dosagem do quanto de compressão você quer, né? Então ele vai desde uma compressão leve, né, até um mix bem acentuado de compressão. Depois é só você dosar os volumes, né? Saio do compressor, eu entro no overdrive de primeiro estágio, que é o Lightspeed. É o primeiro nível de clipagem, de drive. O Lightspeed é demais, eu sou fã desse pedal, principalmente para guitarras com captador simples. Single coil, ele tem grave, ele tem uma saída com corpo, você não perde nada de grave, pelo contrário, ele é pesadão, eu adoro ele. Saio dele, eu entro para o drive de segundo estágio, que é o Green Rhino, que é um tube screamer com controle de grave médio. É sempre o drive que eu vou usar para as bases, para os solos, com uma coisa meio intermediária de drive, né? Saio do Green Rhino, eu entro na distorção, no terceiro estágio, que é o JHS Angry Charlie. Eu gosto pela quantidade de distorção, de ganho. Você usa uma Les Paul, uma sub para os solos, fica muito bom, ótimo pedal. Saio do Angry Charlie, do terceiro estágio, entro no Booster. O Booster está depois dos drives justamente para ele dar o que eu quero, que é volume. Se ele tivesse antes dos drives, ele daria drive, ele acrescentaria volume e drive, mas como ele está depois, ele é um Booster limpo de volume. Eu também uso bastante ele para empurrar a entrada dos amplificadores e distorcer ali naturalmente. Saio do Booster, eu entro no Buffer. O Buffer da JHS, Little Black Buffer, alguma coisa assim. O Buffer é um circuito que levanta o teu som, te devolve o volume e um pouquinho do agudo que você perdeu. Quando você tem uma cadeia de sinais muito grande, muitos cabos, você perde sinal. É só você plugar a guitarra direto no seu amplificador, você vai ver quanto sinal você está perdendo. E o Buffer me devolve esse sinal, esse timbre que eu perdi. Saio do Buffer, eu entro no Goodrich, o volume. Eu uso muito pedal de volume para fazer swell, para ambiências. E fecho quando eu quero afinar. É dessa forma que eu uso o volume. Eu não uso o volume em vários estágios, nada. Ou eu uso para swell e ambiências, ou para zerar e eu poder afinar. Saio do pedal de volume, eu entro
na Line 6 M5. E a M5 talvez é a ferramenta que eu mais uso, que eu mais fico mexendo aqui nessa pedaleira. Quando você grava e você... Bom, galera, esse é o Duda Andrade, perfeito? Essa entrevista que ele deu na The Bust, tá? Muito importante vocês assistirem. Vai estar o link lá embaixo na descrição do vídeo, tá? Pra você estar pesquisando. Cara, o Duda Andrade, pela sua história, né? No 4x1, nas gravações com a Aline Barros e Fernanda Brum, né? Cara, ele tem um bom gosto de timbre também fenomenal. E ele consegue reduzir tudo que eu tô falando para vocês, tá? Ele consegue reduzir isso. No canal dele tem muito vídeo, cara, dele, dos equipamentos que ele usa, como é que ele usa, e ele fala muito sobre esse segmento, né? E dentro desse vídeo, ele explica muito sobre isso. Então, assim, é um cara dentro do Brasil, hoje, eu diria, um cara inteligentíssimo, cara, um cara que entende muito, tá, do que fala dos equipamentos, entende demais, cara, de produção, de mixagem, de amplificador. Então é um cara pra a gente estudar, tá, e humilde, assim, cara, tu vê o jeito que ele fala, muito humilde, assim, um cara que reconhece o trabalho de outros guitarristas, isso é muito importante. Então, assim, ó, dá um pulo lá no canal dele, vale a pena ficar por dentro das dicas dele. Esse seria, dentro do país, o principal guitarrista. Então a gente tem Nádio lá fora, perfeito? E aí a gente tem, né, o Duda Andrade no Brasil. Esse é o segundo guitarrista. All right, hey guys, here we are. I am Jeffrey Cundy, and I am going to talk today about my pedal board that I've been touring with for about a year now. This is going to be a full rig run through, and this pedal board was made specially for me, custom made by a company called Goodwood Audio. This is actually the third pedal board that they've made for me, and it's the biggest and the baddest and the best yet, and I just can't wait to tell you guys all about it. It's been road tested and Jeffrey approved. So let's just go through the whole thing, and I'll show you each pedal and how everything's routed and kind of how it all works together. It's kind of a complex system, but it's worth it. All right, so today I'm playing a 91 Strat. This is American Standard, and here we go, going into the pedal board. From the guitar, we're going straight into the Delmar Overdrive. This is a new pedal for me. It's by Bondi Effects. So this took the place of the RC booster on the old board, and it's doing the same thing. Pessoal, esse é o Jeffrey, tá? Ele é guitarrista do Diesel Sculpture. Eu vi algumas gravações dele com Kakari Job, Cabetel. Cara, esse cara, ele é excepcional no timbre, principalmente, cara, nas criações das músicas. Ele segue muito uma linha, assim, parecido com a linha do The Edge, que vai ser o quarto guitarrista desse vídeo, tá? Que é o pai dos delays, né? Ele segue muita linha, ele pensa cada música, ele pensa um riff, cada riff ele pensa um delay. Então é um cara de muito bom gosto na hora de juntar os efeitos, os drives, coros, cara, é um cara que usa coros nos drives. Então, assim, é muito bom tá ligado nas dicas deles também. E tá olhando também muitas músicas que ele tá produzindo, a linha das guitarras, como Diesel Sculpture e outros guitarristas, outras bandas, né, desse segmento. Então, assim, ó, é um cara muito bom também. Ele seria o meu terceiro guitarrista, tá, que estaria me influenciando, né, que eu sempre dou uma olhada no trabalho dele, e principalmente que as músicas também do Diesel Sculpture e da Betel também está dentro do nosso repertório da Palavra Viva, então é normal que eu esteja olhando muita coisa dele também tem me influenciado bastante. Terceiro guitarrista esse.
better than I remember, but I think it sounds good. Então, pessoal, chegamos no The Edge, né? The Edge, cara, é o pai dos delays, perfeito? O cara é um engenheiro de som, guitarrista do U2, e aqui eu consigo explicar para vocês por que o worship não é um estilo musical. Ele já vem fazendo esse estilo musical worship há muito tempo. Entende? Então assim, ó, como é muito recente o worship, ele significa adoração, ele não faz adoração, né? A gente, né, sabe disso. Então assim, ó, é um segmento, ele usa muito esse negócio, ó, de delay, de reverb, de drive, né? Esse cara, ele é o único no que faz. Por quê? Primeiro, ele pensa cada música um timbre, né? Cada timbre tem a sua peculiaridade de delays diferente, de reverb, de ambiência diferente, de drive diferente. Então, assim, o timbre dele está totalmente relacionado ao que ele usa. Então, dá uma pesquisada no The Edge pelo um cara, que vai estar o link lá também, escrito U2 Brasil, vai estar o link, que é a banda cover do U2 no Brasil. Então, esse cara consegue explicar sobre o The Edge muito melhor do que eu, e um cara que me influenciou bastante foi esse cara, explicando sobre o que o The Edge usa, como é que o The Edge pensa em fazer as coisas, porque praticamente o que ele faz de acorde é simples, mas a manha, vamos dizer assim, né? Tá, o segredo tá todo relacionado aos efeitos que ele usa. Tá? O The Edge usa muito estéreo, é o cara que criou o ping-pong, por exemplo, né? Um tipo de delay. O cara que criou o shimmer, né? Foi ele, foi o The Edge, os caras pensantes, esse engenheiro de som, entendeu? Então é um mundo. Então todo mundo que quer entrar nessa onda de tocar delay tem que conhecer esse cara, tem que passar por esse cara, porque esse cara aqui conhece demais. Perfeito? Então fica aqui, né? Os meus quatro guitarristas, tá? Que influenciaram bastante. Se eu fosse fazer uma ordem de quem é melhor, não tem como te colocar quem é o melhor. Esse aqui seria o pai do Ed, o pai do delay, né? O cara que me influencia bastante hoje, né? É o Nigel, é o Jeffrey, né? É o Duda Andrade. São os caras que eu paro para estudar, que eu paro para escutar, paro para ver a inovação deles que eles têm. Então assim, ó, esse mundo que a gente está tocando é muita inovação. É muito efeito todo dia que nasce, tipos de guitarra, tipos de amplificador, perfeito? Agora olha só, uma dica no meio disso tudo aqui, ó, é muita informação para amanhã a gente já sair fazendo, né? Então assim, dentro dos efeitos depois que é o próximo vídeo eu vou estar explicando para vocês melhor. Mas olha só, o que vocês têm hoje é o suficiente para vocês fazer hoje. Tá? Então assim, estudar é importantíssimo, conhecer o que vocês têm em mão é importantíssimo. E não achar que se eu não faço tal coisa porque eu não tenho tal efeito, eu não toco tal música porque não tenho tal guitarra, meu som não é tão legal porque não tem um amplificador clean, né? Então assim, gente, o que vocês têm hoje é o suficiente para fazer. Eu vou estar contando nos próximos vídeos um pouco da minha história, e vocês vão entender do que eu estou falando. Mas hoje, o que vocês têm é o suficiente. Fica aqui meu forte abraço a todos. Espero estar podendo ajudar a todos vocês. Vocês são muito importantes para o canal, para o que eu faço. Tá? E assim, ó, estamos nessa luta, estamos nessa caminhada, correndo todo mundo junto, andando todo mundo junto. Então assim, ó, fica aqui meu forte abraço. Que Deus abençoe a todos.